Bom, da última vez, só avisando, né, o Mário que chegou depois, que eu estou só com 15% de bateria do meu notebook e eu não trouxe o meu carregador. Então eu vou, muito provavelmente daqui a muito pouco tempo, ter que trocar para o celular, tá? Mas eu vou começar por aqui, de qualquer modo. A gente, da última vez, a gente parou numa parte lá, né, do capítulo da Crítica da Razão Pura do Kant que a gente estava trabalhando, né? E ficou faltando ainda umas 4 páginas, né, para a gente concluir. E então eu vou tentar concluir a leitura, né, dessas passagens, desse capítulo, para depois a gente ir para aqueles 2 textos do Agamben que eu tinha já passado para vocês, né, trechos, né, dos 2 textos do Agamben, onde ele fala sobre esse capítulo 3, sobre esse capítulo da Crítica da Razão Pura, né, do fundamento da distinção de todos os objetos em geral em fenômena e noumena, né. Chamando a atenção, então, só para dar uma retomada, uma recapitulada, né, basicamente o que ele está tentando mostrar aqui é que só é possível um uso empírico de todos os princípios e conceitos do entendimento, né? E que o que seria uma outra coisa para além desse uso empírico seria o que ele chama de um uso transcendental, né? Só que ele vai dizer que esse uso transcendental ele é impossível, ele é problemático, né? Lembra, ele faz essa distinção, o uso transcendental de um conceito se dá quando ele é referido a coisas em geral e em si mesmas. O uso empírico quando ele é referido apenas a fenômenos, isto é, a objetos de uma experiência possível, né? Então, chamei muito a atenção de vocês para essa distinção entre transcendental e empírico, né? Porque, num certo sentido, o Agamben vai explodir essa distinção quando ele propôs essa ideia de uma experiência transcendental, né? Quer dizer, ele, que a gente viu lá no prefácio do Infância e História, né? Ou seja, ele junta o transcendental e o empírico numa coisa só, né? Então, é óbvio que, para isso, ele vai estar trabalhando tanto com outro conceito de transcendental e com outro conceito de experiência, né? Então, uma coisa muito importante é que, quer dizer, o que dá para o Kant conteúdo a um conceito é o objeto da experiência, ou seja, um conceito que não se refere a um objeto da experiência, ele é um conceito vazio de conteúdo. Por que o Kant está falando isso? Porque ele vai introduzir um conceito, que é o conceito de número, que é um conceito vazio de conteúdo. Por quê? Porque é um conceito que não corresponde a nenhum objeto da experiência. Não. Então, quer dizer, é a problematicidade, né, desse conceito de número, que é um conceito necessário, mas problemático. É isso que é essa tensão que o Kant vai estar explorando nesse capítulo, né? É um conceito, esse conceito de número, ele é um conceito necessário, ele tenta demonstrar por que ele é necessário, né? Mas ele é um conceito também problemático, né? E é exatamente esse conceito que vai interessar o Agamben, né? Isso quer dizer, da crítica da razão pura inteira, né? O que vai interessar o Agamben, né? Dessa construção imensa que é a crítica da razão pura, né?
o que vai interessar o Agamben é exatamente esse conceito problemático, né? Então, essa questão do vazio é muito importante, né? Um conceito vazio de conteúdo, né? Um pouco aquela máxima do Kant, né? Conceitos sem intuições são vazios, intuições sem conceitos são cegas, né? Então, esse conceito, que é o conceito de número, ele é vazio por quê? Porque não existe nenhuma intuição possível desse objeto que é o número, né? Que são as coisas em si mesmas, né? Então, as coisas em si mesmas não são objeto da experiência. O que são objeto da experiência são os fenômenos, ou seja, as coisas tais quais elas aparecem para nós já determinadas pelas condições do modo como nós as conhecemos, né? Seja do entendimento, seja da sensibilidade, né? E aí, junto com essa questão dessa distinção entre o uso empírico e o uso transcendental dos conceitos, né? Você vê que ele introduz essa ideia de um uso transcendental, mas só para dizer que ela não é possível, né? Que não existe um uso transcendental dos conceitos, né? Então, além disso, uma coisa muito importante que eu marquei para vocês, muito para vocês na última vez, foi essa questão da significação, do sentido da significação dos conceitos, né? Ou seja, que esse conceito de número ele é um conceito sem significação, né? Sem sentido e sem significação, né? Porque para o Kant, o significado, o sentido de um conceito é um objeto da experiência. E um objeto da experiência não são as coisas nelas mesmas, né? Então, ou seja, se você tira esse objeto, você tira também, você perde todo o significado, né? Sem essa referência ao objeto, esse conceito perde todo qualquer significado, né? Então, num certo sentido, o conceito de número, eu até depois, acho que foi a Ana Karina que colocou essa questão do exemplo, né? O Kant diz aqui na página 45, deixa eu colocar aqui, né, o texto. Então, quando ele diz aqui, ó, que justificados todas as teorias, no entanto, dos princípios elaborados a partir delas, fica claro pelo seguinte: nós não podemos definir nenhuma delas em termos reais, isto é, tornar compreensível a possibilidade de seu objeto sem descer imediatamente às condições da sensibilidade. Portanto, a forma dos fenômenos, como aquilo a que, enquanto seus únicos objetos, elas têm de estar limitadas. Pois caso essa condição seja retirada, perde-se todo significado e toda referência ao objeto. E não se pode tornar compreensível, por meio de exemplo algum, o que se entende efetivamente por uma coisa sob tal conceito, que é o caso da coisa em si, né? Então, esse ponto, então, do sentido, né,
né? Existem alguns conceitos que são equivalentes, né? Sentido, referência, significado, validade objetiva, né? Realidade objetiva, né? Tudo isso é a realidade objetiva de um conceito, a validade objetiva de um conceito, o significado de um conceito, o sentido de um conceito, tudo isso sempre remete para o objeto da experiência ao qual esse conceito se refere, né? E é por isso que o conceito de número, como ele não corresponde a nenhum objeto da experiência, ele é vazio, problemático, sem sentido, sem significado, né? Então, ele fala de novo na 240, nessa nota, né? Nenhum desses conceitos ser de modo algum compreendido, nem sua possibilidade real estabelecida, caso toda intuição sensível, a única que temos, seja retirada. E só resta, então, a possibilidade lógica, isto é, que o conceito, pensamento, seja possível. Mas não é disso que se trata aqui, e sim de saber se o conceito se refere a um objeto e, portanto, se significa algo, né? Então, se referir a um objeto, significar algo são sinônimos, né? Então, aí tem um outro ponto que eu gostaria de marcar, vai chamar atenção, né? É quando ele diz assim: sem as condições formais da sensibilidade, as categorias puras têm um significado meramente transcendental. O Agamben vai falar desse significado meramente transcendental, né? Eu vou abrir um. Então, isso que o Kant chama de Bloß transcendentale Bedeutung, né? Mero significado transcendental. Então, o Kant quando o Kant fala desse significado transcendental, ele fala de um mero significado transcendental, né? Então, porque esse mero é importante, porque quando ele diz mero significado transcendental, ele está dizendo que esse significado é quase um nada, né? Mas o Agamben ele vai dar um valor a isso que o Kant está desmerecendo, né? Então, ele fala isso, né? Aqui quando ele diz, ó, sem as condições formais da sensibilidade, as categorias puras têm um significado meramente transcendental, né? É esse bloß transzendentale Bedeutung. Mas elas não têm nenhum uso transcendental. Existe em si mesmo impossível. Então, não existe um uso transcendental dessas categorias puras, sem as condições da sensibilidade, que é o caso da categoria de número, mas elas têm um significado meramente transcendental, um significado meramente transcendental, né? Então esse significado transcendental é isso que o Agamben vai querer entender. Que significado é esse, né? Porque você vê, ele diz que elas não têm um uso transcendental, mas elas têm um significado transcendental, né? Então, isso é um ponto que é importante que a gente guarde, que o Agamben vai se deter nelas, tá?
É, então, o que, que seria o momento que ele, de um erro ter cometido, mostra-se desde logo uma ambiguidade que pode causar um grande mal-entendido. Como? Ao denominar um objeto meramente fenômeno, então, o Agamben vai chamar muita atenção dessa questão do denominar, né, do dar nome. Né? Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Como, ao denominar um objeto meramente fenômeno em uma relação, o entendimento elabora ainda, ao mesmo tempo, uma representação de um objeto em si mesmo, fora dessa relação, né? Que é isso que é a ideia de número, né? Quer dizer, o fenômeno é a coisa, né, nessa relação de representação que eu tenho com ela, né? A coisa tal como ela é representada por mim, de acordo com as estruturas fundamentais do conhecimento, né? De acordo com as categorias do entendimento, de acordo com as formas puras, a priori da sensibilidade, etc. Né? Mas o entendimento, ele pensa assim, bom, isso é a coisa tal como ela aparece para mim. Né? Fora dessa relação que eu estabeleço com ela. O que seria a coisa em si mesma? Né? Então, é uma representação de um objeto em si mesmo fora dessa relação. E aí ele se representa que ele também poderia elaborar um conceito de tal objeto, que é o conceito de número. E como, já que o entendimento fornece apenas as categorias, o objeto teria de, pelo menos, poder ser pensado nesta última relação através de tais conceitos puros. Então, o que acontece? O entendimento é levado por isso a tomar o conceito inteiramente indeterminado de um ser inteligível, que é esse ser que eu penso, né, que exista, né, enquanto algo em geral fora da nossa sensibilidade, pelo conceito determinado de um ser que nós pudéssemos conhecer de algum modo através do entendimento. Então, isso é que é um erro. Isso é que eu não posso fazer, né? Ou seja, eu não posso tomar esse conceito inteiramente indeterminado de um ser inteligível, que é o conceito de coisas em si, né? Que é o conceito de número, né? Esse conceito inteiramente indeterminado de um ser inteligível enquanto algo fora de nossa sensibilidade, pelo conceito determinado de um ser que nós pudéssemos conhecer de algum modo através do entendimento. Quer dizer, não existe essa possibilidade. Né? Esse ser indeterminado, né, inteligível, não pode ser entendido como conceito. O conceito desse ser inteiramente indeterminado, né, ele não pode ser entendido como um conceito determinado de um ser que nós pudéssemos conhecer de algum modo através do conhecimento, do entendimento. Nós não podemos. Né? Então, é isso que é o erro, né? Que tem que ser evitado. Né? Então, ele vai falar também, né? Acho que aí foi o ponto onde a gente terminou, né? Estão me vendo, me ouvindo? Sim. Ah, muito obrigado. Porque eu caí solenemente, né? Bom, eu agora não vou ter mais como compartilhar, vai ser uma perda enorme. Então eu sugiro que vocês... para lá. Eu não sei se está gravando ou não. Aqui aparece que tá. Tá. Então, eu acho que continuou gravando, né? Então,
Eu vou continuar, então, desse ponto que eu parei, tá? Eu peço que vocês ou coloquem o texto na tela para me acompanhar, tá? Porque eu não vou ter como fazer compartilhamento de imagem, né? Então, um outro elemento muito importante é que a doutrina dos números, né, das coisas em si mesmas, o Kant vai insistir muito nesse ponto, ela é uma doutrina meramente negativa. Não existe nenhuma positividade nela. Né? Que eu acho que isso é um ponto também importante. Eu acho que o Agamben ele vai se contrapor a isso. Né? Então, ele vai dizer, no final da página 252, né, o que denominamos número é as duas últimas linhas desse parágrafo grande aí da página 252. O que denominamos número, portanto, tem de ser compreendido enquanto tal apenas em sentido negativo. Repetir. O que denominamos, então, tem essa questão para Agamben, que é uma questão importante para ele, que é que o número é um nome, que é um nome que se dá a algo, né? E o que ele quer saber é que tipo de nome é esse, que tipo de palavra é essa, né? Então, ele diz, o que denominamos número, portanto, tem de ser compreendido enquanto tal, apenas em sentido negativo, né? Então, tem uma negatividade aí fundamental, né? Diferentemente do objeto da experiência, do fenômeno, que é alguma coisa positiva, né? Sobre a qual nós podemos estabelecer um conhecimento positivo. Né? Então, você vê que em torno do conceito de número orbitam noções como vazio, né? Indeterminação, né? Negativo. Né? Então, na página seguinte, ele vai dizer assim, na quarta linha da página seguinte, da 253, ele vai dizer: as categorias se estendem tão mais longe que a intuição sensível, pois elas pensam objetos em geral, sem ter ainda em vista o modo específico, a sensibilidade pela qual eles podem ser dados. Né? Então, eu não posso ter a intuição de uma coisa em si mesma. Isso é impossível. Tá? Eu só posso ter a intuição de objetos dados na experiência. Eu só posso ter a percepção sensível de objetos. Então, há um limite para a intuição. Mas as categorias do entendimento, elas podem ir além disso. Elas podem pensar alguma coisa que esteja para além da experiência. Não que eu possa conhecer isso, mas eu posso pensar que existam coisas para além da experiência. Que eu posso pensar que nessas coisas, que elas sejam, pensá-las fora dessa relação com a sensibilidade, né? Pensar nas coisas como elas são em si mesmas, né? Então, as categorias do entendimento, elas vão mais longe do que a intuição sensível. Só que ele vai dizer o seguinte, que ao fazer isso, elas não determinam, desse modo, contudo, uma esfera maior de objetos, pois não se pode supor que tais objetos possam ser dados sem se pressupor como possível uma outra forma da intuição que não a sensível. E a estas
e a esta não estamos autorizados. Então, se a intuição sensível não tem acesso a esses objetos, que são as coisas em si mesmas, eu não tenho como saber se existe um outro tipo de intuição que poderia ter acesso a esses objetos. Mas eu sei, né, o Kant sustenta, né, que nós, humanos, não temos esse outro tipo de intuição. A única intuição que nós possuímos é a intuição sensível. Né? Se existe algum outro ser que tem essa possibilidade de uma intuição intelectual, então que pudesse ter um acesso intuitivo às coisas tais como elas são em si mesmas, os humanos, nós, seres finitos, não temos. Tá? Então aí vem uma passagem, um parágrafo bem importante, né, quando ele chega e diz assim: eu denomino problemático um conceito, né, que é o conceito de número, né? Eu denomino problemático um conceito que, embora não contenha contradição, então não é contraditório pensar que existam coisas em si mesmas fora da nossa relação de conhecimento dessas coisas, né? Tais como elas são, não enquanto representadas por nós, mas enquanto elas são em si mesmas. Não, isso não é contraditório. Não? Mas, embora não seja contraditório, esse conceito ele é problemático. Então ele diz, e aí vai dizer por quê. Eu denomino problemático um conceito que, embora não contenha contradição, se concatene com outros conhecimentos, como limitação, Begrenzung, né? Se concatene com outros conhecimentos, como limitação de determinados conceitos. Desculpe, eu vou repetir. Eu denomino problemático um conceito que, embora não contenha contradição e se concatene com outros conhecimentos como limitação de determinados conceitos, não pode ser conhecido de modo algum no que diz respeito à sua realidade objetiva. Então, vou tirar o meio. Eu denomino problemático um conceito que não pode ser conhecido de modo algum no que diz respeito à sua realidade objetiva. Então, quando eu falo das coisas em si mesmas, esse conceito de coisa em si mesma, ele é um conceito problemático. Por quê? Porque eu não posso conhecer qual é a realidade objetiva desse conceito. Porque eu não posso conhecer o que são as coisas em si mesmas, né? Fora da nossa relação de representação dessas coisas para nós. Né? Porque ao conhecê-las, eu já levo as minhas categorias, eu não tenho como conhecer sem levar esse esquema prévio, né, que é o conhecimento humano, que são as categorias do entendimento, as formas puras da sensibilidade. Eu não tenho como. Então, não tenho como ter acesso às coisas fora dessas condições prévias, né, a todo conhecimento, a toda experiência possível. Né? Então, um conceito que não pode ser conhecido de modo algum no que diz respeito à sua realidade objetiva é um conceito problemático. E é exatamente isso que é o conceito de coisa em si, que é o conceito de número. Aí ele vai dizer, o conceito de número, isto é, de uma coisa que deve ser pensada apenas por um entendimento puro, não como objeto dos sentidos, mas como coisa em si mesma, não é em absoluto contraditório. Não é contraditório eu pensar que existe uma realidade para além do modo como eu a conheço. Uma realidade não determinada pelas categorias das que eu uso, né, para conhecer. Não é contraditório isso, mas é problemático. Por quê? Porque eu não tenho como ter uma intuição disso, eu não tenho como ter acesso, eu só tenho como pensar nisso. Aí ele diz, além disso, pulei 2 linhas, além disso, esse conceito é necessário, então, esse conceito não só
Veja bem as características do conceito. Esse conceito, ele não é contraditório, ele é um conceito necessário, mas ele é problemático, né? Então, mas no primeiro momento ele vai dizer que esse conceito, ele não é contraditório, e além de não ser contraditório, ele é um conceito necessário. Então, além disso, esse conceito é necessário para não estender a intuição sensível para além das coisas em si mesmas. Então, para além não, desculpe. Esse para além está errado aqui, tá? Corrijam, por favor. Além disso, esse conceito é necessário para não estender a intuição sensível até as coisas em si mesmas. Tá? Esse para além está errado. Então, isso quer dizer que a intuição sensível ela não pode chegar até as coisas tais como elas são em si mesmas. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então, o conceito de número é um conceito necessário para marcar um limite para a intuição sensível. Né? Ou seja, existe uma coisa que está para além da intuição sensível. E como é que eu vou chamar isso? Eu vou chamar isso de número. Eu vou chamar isso de coisa em si. Tá? Então, esse conceito de número é um conceito necessário para não estender a intuição sensível até as coisas em si mesmas. E, portanto, para limitar. Aí é muito chato eu não ter, hoje, não poder utilizar aqui a... Será que eu posso escrever no chat? Informar. Vocês estão vendo aí Begrenzung no chat? Alguém pode me responder? Sim. É porque eu não tô, quando eu escrevo eu não vejo vocês, tá? Então, se vocês puderem usar o microfone de vocês para me responder. Então, Begrenzung é o que Sim, foi dá para ver traduzido. sim. Então, obrigado. Foi traduzido como limitação. E aí agora, o que foi traduzido como limitar a validade é Einschränkung. Também foi traduzido como limitação. Vocês viram? Então, você vê que tem duas palavras, né? Você tem duas palavras para... Você tem dois verbos que são traduzidos pela mesma palavra em português. Mas o Agamben, ele vai tentar estabelecer uma diferença entre Grenze e Schränke. Né? As duas palavras são traduzidas por limite. Eu não consigo ver nenhuma diferença muito clara, mas a única diferença que eu entendi é que quando a limitação é do conceito, quando é o conceito que põe um limite para si mesmo, isso o Kant chama de Grenze. Mas quando é um limite que é imposto à sensibilidade, aí o Kant usa Schränke.
Eu ainda não sei exatamente por quê. É uma constatação do texto, entendeu? Que eu estou observando, tá? Vocês sabem que horas são? São 10 para as 10. Tá. Só vou avançar mais um pouquinho aqui para a gente fazer aquela pausa, tá? Então, você vê, quando ele diz aqui, esse conceito é necessário para limitar a validade objetiva do conhecimento sensível. Ou seja, a validade objetiva do conhecimento sensível, ele se limita aos fenômenos. Ele não diz respeito às coisas em si mesmas. Então, através do conhecimento sensível, eu posso conhecer as coisas tais como elas aparecem para mim, mas não como elas são em si mesmas. Então, esse ato de limitar, dar um limite para a intuição sensível, quando o Kant faz isso, ele usa o verbo einschränken, ou então o termo schranken. Agora, quando é o conceito que limita a si mesmo, aí ele usa Grenze. Não? Então, além disso, esse conceito é necessário para não estender a intuição sensível até as coisas em si mesmas, e, portanto, para limitar a validade objetiva do conhecimento sensível. Pois as demais coisas não alcançadas por tal intuição, né, as demais coisas, as coisas que não são alcançadas pela intuição sensível, denominam-se númena, justamente porque assim se indica que esses conhecimentos não podem estender seu domínio sobre tudo aquilo que o entendimento pensa. Então, o entendimento pensa que existem as coisas tais como elas são em si mesmas, fora da relação do conhecimento. Mas a intuição sensível não pode, ela não tem acesso a isso. Ela não existe uma intuição sensível desse pensamento do entendimento, tá? E aí, depois, ele vai vir um outro ponto, que é que é essa coisa do fora, tá? Eu vou fazer uma parada